A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, povo abençoado, passando aqui para deixar aqui uma palavra vindo da parte do nosso Senhor Jesus para a sua vida, para que Deus ele possa te abençoar poderosamente. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, se você tem uma Bíblia aí onde você se encontra, no Evangelho de Jesus, que descreveu Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 44 e o 45, que vai dizer assim: E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Louvado e exaltado seja o nome do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Meus queridos, aqui está falando sobre serviço. Há muitas pessoas que querem servir, querem exercer um trabalho importante, na casa do Senhor, o ministério diaconal, servir como diácono na casa do Senhor Jesus. E aqui, Jesus aqui está falando a respeito de servir. E aqui nesse vídeo que eu venho vos trazer hoje, eu separei aqui 3 requisitos ao diaconato, que nós podemos extrair lá de Atos capítulo 6. Atos capítulo 6 vai falar sobre os primeiros diáconos, onde houve a eleição sobre o diaconato, no qual os apóstolos eles estavam com a tarefa muito trabalhosa, podemos dizer muito puxada, no qual ele tinha que servir as viúvas, aquelas pessoas que necessitavam. E a igreja tinha um papel importante no qual exercia de poder ajudar aquelas pessoas que necessitavam. Mas só que os apóstolos, eles decidiram para que no meio do povo, da igreja, eles escolhessem 7 pessoas, Mas só que não poderia ser qualquer pessoa escolhido ao ministério diaconal. Tinha que ser pessoas que tivessem algumas características. E aqui eu separei 3 características ou 3 requisitos, no qual a pessoa tinha que ter para ser escolhido para ser um diácono, E a primeira delas era uma boa reputação, Nós sabemos que uma pessoa que tem a sua reputação, tem um nome a zelar, é de suma importância no meio da sociedade. Quando você vai para um determinado lugar, seja você de uma posição bem elevada, ou seja você da maneira que você está, as pessoas elas tendem a ver primeiramente o seu nome, O seu nome ele chega primeiro do que você. As pessoas começam a pesquisar sobre você nas redes sociais, o que você era, como você vivia, a maneira de como você ficava no meio das pessoas. Então a pessoa procurava buscar algo sobre você. Então o primeiro requisito aqui, que um diácono ele teria que ser escolhido para exercer tal função, era ter uma boa reputação. Então, nós temos que zelar pela nossa reputação, zelar pelo nosso nome, porque antes mesmo de nós chegarmos a um determinado lugar, nós temos que entender que o nosso nome, ele chega primeiro do que nós. Hoje, principalmente tendo as redes sociais, as pessoas começam a pesquisar, a buscar algo sobre mim, sobre você, para ver como é o nosso dia a dia. Então, a nossa reputação ela é muito importante. E para uma daquelas pessoas ser escolhido como diácono, ela tinha que ter uma boa reputação. A segunda delas é registrado lá em Atos, capítulo de número 6 e o versículo de número 3, tinha que ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Essa pessoa ela tinha que ser cheia do Espírito Santo, tinha que ser uma pessoa que entendesse a importância do Espírito Santo de Deus na vida dela. Não uma pessoa que hoje ela estava animada, alegre, buscando a presença de Deus,
passa-se 2 dias ou até 3 e aquela pessoa começa a esfriar. Não, é uma pessoa cheia do Espírito Santo. A pessoa cheia do Espírito Santo, não importa as circunstâncias que venham contra a vida dela, não importa a tribulação, não importa o tamanho da luta ou até mesmo da provação, mas só que ela está sempre cheia do Espírito Santo de Deus. Não importa se ela está alegre, louvando a Deus, mas também não importa se ela está no momento de dor, mas o importante é que ela está cheia do Espírito Santo de Deus. Então aqui o segundo requisito era que tinha que ser uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo de Deus. Se nós estivermos passando por luta, por perseguição, ou até mesmo por luta, questões financeiras que nós passamos também, que hoje em dia vivemos em tempos difíceis, muitas das vezes a conta chega para nós pagarmos e muitas das vezes nós não temos como pagar. Às vezes isso nós temos como uma provação, né, como uma luta na nossa vida. Às vezes a nossa família ela começa a nos decepcionar, os amigos, mas só que mesmo assim nós temos que continuar adorando e glorificando esse Deus Todo-Poderoso, sendo cheio do Espírito Santo de Deus. E aqui o terceiro requisito tinha que ser uma pessoa de sabedoria, né? A pessoa sábia. A pessoa sábia é aquela pessoa que ela não resolve as coisas ou os problemas por impulsividade, né? Uma pessoa que o calor da emoção, muitas das vezes, a pessoa vai resolver um problema, mas a pessoa sábia, nós bem sabemos, conhecemos, que a pessoa sábia é aquela que espera o momento certo dela poder agir, dela poder falar. Tem muitas pessoas que falam muito pelos cotovelos, né? Assim como diz o ditado, é um tagarela. E essas pessoas, muitas das vezes, são pessoas que as pessoas não querem ouvir ou até mesmo não dão tanta credibilidade. Mas o sábio é aquele que, por mais que ele sabe a resposta ou a solução para um problema, ele fica calado, esperando o momento certo dele poder agir ou até mesmo falar. E a sabedoria, ela não vem do homem, a sabedoria, ela vem de Deus. Nós temos que entender que por mais que nós sejamos teólogos, né, estudamos muito secularmente, mas nós temos que entender que a sabedoria ela vem de Deus. Deus nos dá sabedoria, porque não adianta nós termos estudado tanto, ter uma sabedoria humana e nós não sabemos usar, porque existem pessoas que não fez tantos cursos, mas são pessoas sábias, pessoas leigas, no termo de estudar, analfabeto, não sabe ler nem escrever, mas são pessoas sábias. Então a sabedoria nós temos que entender que ela vem de Deus. Então aqui o terceiro requisito que eu separei aqui sobre o ministério diaconal é ser uma pessoa sábia. Tem que ser sábio. Primeiro, ser uma pessoa de boa reputação. Segundo, ser uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. E terceiro, ter sabedoria. Então tem esses 3 requisitos. Aí você pergunta assim, mas será que eu não fui consagrado ao ministério diaconal? Será que eu posso fazer o trabalho do diaconato? Sim, a palavra de Deus aqui, Jesus ele está ensinando que nós temos que servir, né? O diaconato ele foi separado na igreja para que possa ajudar os presbíteros e o pastor da igreja, né? E o pastor da igreja, ele vai designar ao grupo diaconal para que eles possam fazer algo, para que possa estar ajudando a servir na igreja. Mas só que você, não sendo consagrado, ou até mesmo você não tendo vivenciado o diaconato, você pode servir assim como Jesus nos ensinou. Porque a nossa vida é servir aos outros. O próprio Jesus ele não veio para ser servido, assim como diz aqui o texto que nós acabamos de ler no Evangelho de Marcos, capítulo 10, e o versículo de 44 e 45. Jesus ele veio para servir e não para ser servido. Então, se o próprio Jesus ele nos dá esse exemplo de servir, nós temos que servir a todos assim como ele fez.
nós temos que ajudar as pessoas necessitadas, nós temos que orar pelas pessoas que nos perseguem, aquelas pessoas também que precisam de uma oração, nós temos que ajudar aqueles que precisam de uma ajuda. Então nós temos que servir, nós vimos aqui para isso. Não espere apenas que você seja um diácono para que você possa servir, mas você pode servir também estando na posição que você está hoje. O diaconato, o ministério diaconal é muito importante no meio da igreja, é uma função muito honrosa, mas se você ainda não exerce tal função, mas entenda que você tem o privilégio de servir, tendo espelho o próprio Senhor Jesus. Vamos orar nesse momento. Agradecer a Deus, porque toda vez quando eu entro na presença desse Deus Todo-Poderoso, para mim é motivo de agradecimento. Agradecer a Ele pelo fôlego de vida, por mais um momento nós estarmos na presença dEle, por mais uma vez nós sentimos a presença dEle. É muito bom quando nós temos esses privilégios, ser pessoas buscada e voltada para o reino de Deus, tendo a importância de que toda honra e toda glória é dada a esse Deus Todo-Poderoso. Maravilhoso Deus, eterno e soberano Pai, Pai querido e Pai santo, meu Deus, neste momento, ó Pai, oramos a Ti. Queremos Te agradecer, ó Pai, por mais essa rica oportunidade de nós estarmos aqui na Tua presença. Meu Deus, a Tua palavra diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, o Senhor se faz presente. E eu tenho a certeza de que eu não estou orando sozinho nesse momento. Existem pessoas aí do outro lado, pessoas que estão orando, ó Deus, juntamente comigo, concordando, pessoas que estão, ó Deus, clamando pelas suas famílias, pessoas que estão, ó Deus, clamando pelas suas vidas, pessoas que precisam de uma cura, ó Pai. Assim, meu Deus, vai de encontro a essa vida, vai curando, ó Deus, ela de qualquer enfermidade, que ela possa, ó Deus, glorificar e bendizer o Teu santo nome. Meu Deus, pessoas que muitas das vezes, ó Deus, buscou em muitos médicos, mas não tem conseguido, ó Deus, achar uma solução para o seu problema, para a sua enfermidade. Meu Deus, vai de encontro a essa pessoa. Meu Deus, pessoas que muitas das vezes, ó Deus, tem tentado se libertar de algo sozinho, mas não tem encontrado força. Liberta ela, ó Pai, liberta ela desse mal, que ela possa, ó Deus, se liberta pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Nesse momento, ó Pai, eu oro também pelos casais, pelos casamentos, pessoas, ó Deus, que muitas das vezes não têm tido paciência para com o seu cônjuge. Meu Deus, vai de encontro a cada uma dessas vidas. Pessoas, ó Deus, que muitas das vezes só têm encontrado problema, mas que eles possam entender que falta o Senhor na vida deles. Então vai de encontro aos casamentos, restaurando, restituindo. Assim, meu Deus, eu te peço, juntamente com cada um que orou comigo, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus. Que Deus abençoe, um forte abraço e fique na santa e maravilhosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.